Bom dia a todos, e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? A todos que estão nos acompanhando nessa transmissão do culto nessa manhã, Deus possa estar abençoando as suas famílias e que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja falando aos seus corações nesta manhã. Vamos começar com a oração, agradecendo a Deus pela nossa igreja, pelo povo, pelos irmãos, suas famílias, e que Deus possa nos dar sabedoria diante de tudo isso que está acontecendo. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno e soberano Pai, nós te damos graça, Pai, por mais esse dia, Senhor, por mais esse momento que estamos passando, meu Deus, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, nos proteja, Pai, a cada dia, a cada momento, aqueles que estão trabalhando, Pai, aqueles que estão em suas casas, meu Deus, também esteja abençoando, Pai, a vida dos servos, pastores, missionários que estão no campo, Pai amado, aqueles que estão passando por um momento de necessidade também, meu Deus. Ó Senhor, abençoa as suas vidas, meu. Guarda, Senhor, diante da tua graça e tua misericórdia, Pai. Pedimos também àqueles, ó Pai amado, que estão na linha de frente, ó Pai amado, enfermeiros, ó Pai amado, médicos, bombeiros, todo o pessoal que estão nos hospitais, os irmãos em Cristo que trabalham nessa área, meu Deus, e todos aqueles que estão de frente, Pai, bombeiros, policiais e assim por diante, Pai. Que o Senhor esteja protegendo as suas vidas, ó Pai. Aqueles que já conhecem a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas e aqueles também que ainda não conhecem, que a Tua palavra possa falar aos seus corações e que eles sejam convertidos no poder e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos as Tuas bênçãos sobre todos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos cantar 2 cânticos nesse instante. Os irmãos estarão cantando. Em primeiro lugar, nós vamos cantar o hino do Voz 233, Que Segurança. Deus já desfruta as
Vamos estar louvando a Deus agora com o corinho em espírito e em verdade. Cante juntamente conosco aí da sua casa. Amém, irmãos? Vamos nesse instante ler um texto da palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo de número 9. Nós vamos estar lendo do 19 ao 23. Livro de Daniel, capítulo 9, do 19 ao 23. Leamos. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a sua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel,
agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Amém, irmãos? Irmãos, uma coisa podemos ter certeza: o Senhor ouve as nossas orações e atende no momento certo a sua súplica, confortando, dando sabedoria a cada um de nós. Então, continuemos a orar incessantemente pelas nossas vidas e por tudo que está acontecendo. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos louvar a Deus agora com o hino número 123 do canto do Exaltai, ao único que é digno de receber. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando as suas vidas, dando continuidade ao culto nessa manhã. Nesse instante eu estou passando a palavra ao pastor Márcio para aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nessa manhã. Pastor Márcio. Olá, bom dia, meus amados, que o Senhor Deus continue abençoando e também amparando os vossos corações. Como sempre, né, temos também, deixa eu só tirar isso aqui.
como temos mencionado, né, nos outros domingos, né, para nós é uma alegria podermos realmente compartilhar a palavra do Senhor, mesmo em meio à saudade que temos dos irmãos, em podermos realmente nos reunir aqui na igreja para juntos bendizermos e também adorarmos ao Senhor. Mas nós compreendemos também que ao mesmo tempo este afastamento, este isolamento é para cuidarmos, preservar as nossas saúde, bem como de cada um dos nossos amados. Mas eu quero convidar quem tem sua Bíblia, abra aí comigo, mesmo aí no conforto do seu lar, abra comigo, livro de Juízes, capítulo de número 6, Juízes, capítulo 6, nós iremos ler alguns versos e também iremos agora tanto pela manhã como também no culto da noite, estaremos meditando nesta passagem, trazendo aqui realmente algumas considerações que são muito importantes para as nossas vidas, a nossa caminhada com o Senhor. E o tema do que nós queremos estudar com os irmãos, tanto hoje pela manhã como também à noite, o tema é: o Senhor é contigo. Juízes, capítulo 6. Acompanhem comigo, a partir do verso número 11, eu estarei lendo e os irmãos poderão ler aí conosco. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, sua bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as tuas maravilhas, nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa a tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Amado Deus e Pai, que a palavra do Senhor fale, que ela transforme em morte nossos corações, para a honra e a glória do Senhor. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao atentar para este texto, onde o Senhor aparece ali e vem está conversando com Gideão, nos faz pensar um pouco, ou nos remete, à nossa situação momentânea, como nossa nação realmente tem vivido, o que ela realmente está passando. Como assim? Naquele período, ali como a própria palavra escreve, se você for ler os textos anteriores, você vai perceber que Gideão, aqui é o quinto juiz que está ali direcionando, guiando, julgando o povo. Antes dele, então, quem estava liderando o povo de Israel era Débora. Após a morte, então, desta mulher, a palavra declara que Israel voltou a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Em outras palavras, sem um líder, então a nação, cada um passa a agir conforme a sua própria vontade e faz aquilo que quer, e há um afastamento espiritual de Deus. E com isso, então, como julgamento, como castigo mediante esse afastamento espiritual, Deus os entrega nas mãos dos medianitas, que agora se achegam e eles passam, então, a dominar, a oprimir o povo de Israel por um período de 7 anos, conforme a própria palavra nos descreve. E dentro, então, deste período em que eles estavam realmente sendo julgados, subjugados e oprimidos pelos medianitas, Gideão, por sua vez, tomando conta daquilo que era de seu pai, agora com o intuito de realmente assegurar o alimento para a sua família, ele pega o trigo e ele passa então a malhar o trigo no lagar. Pois bem, algumas questões que são muito interessantes quando nós atentamos a isto aqui. Ele está malhando o trigo no lagar. O que é o lagar? Lagar é um local apropriado para pisar as uvas, para fazer o suco, o vinho e assim por diante. O lagar é uma estrutura feita em pedras, que ela tem aproximadamente 2,40 de largura por 2,40 de comprimento por
e meio de largura aproximadamente. E eles costumam ficar em locais fechados, em lugares realmente escondidos e longe do abrigo, longe da luz. E uma coisa interessante também, o acesso ao lagar também ele é restrito, né, para evitar contaminações no suco que eles estão ali realmente realizando. E é justamente neste lugar que agora Gideão está malhando o trigo. E quando nós atentamos para esta palavra, quando o Senhor nos diz no versículo 11, Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo os medianitas. Qual é a primeira lição que nós realmente aprendemos? O que Deus realmente passa a nos ensinar quando olhamos para esta realidade, para o que está acontecendo aqui? Primeira coisa que nós aprendemos: Gideão estava isolado, malhando o trigo, né, para garantir a provisão de sua família. E mesmo isolado, Deus vem ter com ele. O que o Senhor nos ensina, meus amados? Deus está atento à sua aflição hoje. O isolamento social não deve ser, irmãos, motivo, não deve ser desculpa para haver também um afastamento espiritual do Senhor. Mesmo com toda aquela dificuldade, mesmo com o medo de realmente tudo aquilo que eles haviam plantado agora ser saqueado, ser levado pelos medianitas, ele estava ali trabalhando. E o que nos chama a atenção do Senhor, o fato do Senhor ir ter com ele, demonstra que aquele homem também estava atento às orientações, atento realmente à palavra do Senhor, e Deus o contempla e vem ter com ele. Este período em que você está na sua casa, em que nós estamos, isolados aí, meus queridos, aproveite esse tempo, dobre o seu joelho, fale com o Senhor, saiba, tenha contato também com a palavra do nosso Deus. E uma outra coisa que continua nos interessante aqui neste texto, que ele estava malhando o trigo para pôr a salvo de quem? Dos medianitas. Para nós entendermos um pouquinho dentro deste contexto aqui, como comumente nós ouvimos, nós lemos, especialmente nos livros dos reis ali, bem como também em Juízes, esses intensos conflitos entre Israel, assim como com os medianitas. Quem eram os medianitas? Após a morte de Sara, Abraão desposou uma outra mulher chamada Quétura. E do seu relacionamento com Quétura, ele teve ali alguns filhos, dentre eles teve um chamado Median. A palavra nos descreve em Gênesis capítulo 25, você pode depois estar lendo lá do verso 1 até o verso 6, que tudo que Abraão possuía, ele deu a Isaque, filho da promessa. Porém, os filhos que ele teve com a concubina, assim com Quétura, também, diz que ele deu a eles bons presentes. E estes filhos que Abraão teve também com as concubinas, ele os mandou para a região oriental. Então, Median, de onde descende também os medianitas, passaram a ser povos nômades. Não tinham um local fixo. Constantemente eles mudavam de um lugar para o outro. Quando nós atentamos ao livro de Josué, capítulo 13, é interessante que Josué, quando menciona uma batalha com este povo, ele menciona ali o fato de haver 5 reis, 5 líderes, ou 5 clãs dentro dos medianitas. Então você compreende que os medianitas são parentes dos judeus, por parte de pai. E agora eles estão com este conflito entre eles. E a causa deste conflito agora faz com que este homem, com que Gideão, esteja malhando o trigo no lagar. E um outro fato interessante, que o trigo, então, ele era o local ideal, o correto para se malhar o trigo, era na eira. A eira já ficava no local totalmente aberto, onde o vento podia correr de um lado para o outro, usando essa expressão, para que então pudesse tirar, para que com o vento tirasse toda aquela impureza que havia no cereal. E à medida que eles malhavam também, aquilo fazia uma sujeira enorme. Aí eu fico imaginando como não deveria ser, ele malhando
o trigo em um local fechado ali. Tamanha era a opressão que aquele povo estava sofrendo por parte dos medianitas. E o Senhor, irmãos, passa a nos ensinar a falar aos nossos corações. Hoje, nós estamos realmente buscando refúgio. Naquela época, Gideão buscava refúgio com relação à perseguição e o medo do saque que viria por parte dos medianitas quanto tudo aquilo que eles haviam produzido. Hoje nós estamos isolados com medo por causa da pandemia ou do vírus do Covid-19, né, que tem causado um estrago no mundo todo, e temos seguido as orientações que os nossos líderes, né, que os líderes do nosso país têm dado ao povo de um isolamento, algumas vezes até de forma compulsória, para evitar a propagação e a contaminação deste vírus. E à medida que estamos em casa, nós ficamos ali tensos por vezes. Quando se precisamos sair, ir ao supermercado, procuramos usar uma máscara. Aqueles que saem para trabalhar tomam todo o cuidado para também não serem contaminados. Mas, meus queridos, o Senhor passa a nos ensinar, através da vida deste homem, que não importa o lugar, não importa o que está fazendo com que nós realmente nos isolemos da sociedade, o Senhor está conosco. Deus contempla as nossas aflições, as nossas dificuldades, e Deus está pronto para chegar até nós, falar conosco, trazer paz, conforto, alegria aos nossos corações. Onde comumente estamos sendo alcançados em nossos lares com devocionais que são enviadas constantemente, que trazem alento, fé e esperança aos nossos corações. Mas, meu amado, o que nós precisamos é estarmos prontos para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Quando o anjo do Senhor chega e diz: coragem ao homem valente, a Bíblia não nos diz que Gideão ficou ali tentando reconhecer quem falava com ele. Ele reconheceu imediatamente quem falava com ele. E é nos momentos silenciosos, naquela solidão, em que nós precisamos também dobrar nossos joelhos, falar com o nosso Deus, entendermos que Deus tem coisas boas preparadas, tanto para mim, como também para você. E quando ele malhava o trigo, né, ou quando pensamos a questão do lagar, ou no lugar onde ele malhava o trigo, o que nós aprendemos? Que em tempos de crises, a eira pode ser o local certo, o melhor lugar para malhar o trigo. Mas quando agimos com cautela e prudência, o mesmo Deus que me abençoa na eira é o Deus que me abençoa no lagar. O que quer dizer? O mesmo Deus que me abençoa quando nós estamos reunidos na igreja é o mesmo Deus que me abençoa no conforto do meu lar, quando lá eu estou buscando ao Senhor, quando lá estou adorando ao Senhor, quando lá estou lendo a palavra do Senhor, quando lá eu também estou orando ao Senhor. Com certeza, Gideão queria estar na eira malhando o trigo, mas naquele momento ele teve que ir para o lagar, se refugiar, se esconder. E você agora está escondido. Nós estamos nos escondendo dentro de casa, mas temos tirado tempo para o nosso Deus. Não permita, meus amados, que este tempo em que você está em sua casa, que a sua mente, o seu coração seja tomado ou por vezes levado a assistir e ver coisas que você não deveria ver. Meu querido, concentre-se na palavra do Senhor, concentre-se na palavra de Deus. Se você for ficar ali assistindo tudo que é jornal que passa, e tem jornal 24 horas, você vai ficar paranoico. Atente à palavra do Senhor. É Ele quem vai trazer fé, esperança aos nossos corações, a nossa caminhada com o nosso Deus. Qual é a segunda coisa que nós passamos a entender dentro deste texto? O primeiro que nós entendemos é onde Gideão estava, malhando o trigo no lagar, quando na verdade deveria ser malhado na eira. E a segunda coisa que nós aprendemos, o que estava acontecendo? Juízes capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos.
O que estava acontecendo? Já mencionamos no início, mas vamos trazer alguns outros pontos aqui. Débora havia sido recolhida pelo Senhor. Agora o povo passou a fazer aquilo que era mal perante Deus. E ao fazer aquilo que era mal perante o Senhor, eles passaram então a ser oprimidos por um outro povo. No caso então, os medianitas. E o que nós passamos é a aprender aqui com este verso, com estas orientações do Senhor. Quando o homem se afasta de Deus, ele age com mão poderosa para que o homem entenda que toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo número 24. E de fato, nós olhamos para a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, e quando contemplamos até mesmo os nossos dias, toda vez que o homem se afasta de Deus, algo acontece. Ele vai pagar as consequências, um preço por aquilo que ele fez. Naquela ocasião, houve o afastamento de Israel. Agora, então, Deus os entrega nas mãos dos medianitas, e eles vão pagar um preço. É bem interessante quando atentamos também ao livro de Lucas. A Bíblia também menciona que nos últimos tempos também haverá de acontecer o quê? Epidemias. Meus queridos, já passamos por algumas, agora estamos diante de uma outra epidemia aí. Estamos realmente procurando cuidar. Mas agora entenda, o pecado ele tem suas consequências. O afastamento de Deus tem suas consequências. E o que tem nos chamado a atenção é a quantidade de pessoas, ou vou dizer, crentes, que estavam aí hibernados, que agora estão ressurgindo das cinzas. Pessoas que você sabia que um dia havia entregado sua vida ao Senhor e você nunca mais ouviu na igreja. Agora estão lá te mandando mensagens, te mandando devocionais. Ou seja, Deus está mexendo, Deus realmente está trabalhando. Eu olho para os nossos governantes, muitos deles têm dito aos evangélicos: orem. É interessante, né? No ano passado nós ainda ouvíamos muito falar de líderes que estavam de alguma forma perseguindo o cristianismo. Hoje, parte deles já estão se levantando com um outro discurso: orem. E muitos pedidos de oração não é a favor da nação, é pensando nele. Irmãos, é interessante como Deus tem trabalhado na vida de muitos dos homens, da sociedade, da humanidade. Quando você vai para o seu emprego, você chega lá, o seu patrão diz: olha, infelizmente não tem como manter o seu emprego, nós vamos ter que realmente cortar, ou vamos te dar uma licença aí não remunerada por um determinado período. E então você volta para casa já pensando: lá em casa eu tenho algumas bocas que eu preciso sustentar. Eu preciso comprar um leite, eu preciso comprar fralda, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. O que eu vou fazer? E a primeira expressão comumente é dizer: meu Deus. Quando não, já fala direto para o seu patrão, para o seu chefe: pelo amor de Deus, não faça isso. Como as pessoas lembram de Deus nesses momentos de crises? Se é isso que Deus está usando para que você abra os seus olhos e comece a entender que é um Deus verdadeiro que pode todas as coisas, que vai te amparar, sustentar e colocar de pé, meu querido, volte-se para Ele. Volte-se para o Senhor. Deixe Deus realmente trabalhar. E qual é a quarta coisa que nós realmente aprendemos aqui? Não importa a crise que você ou nossa nação está enfrentando, Deus nos garantiu, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, e nunca, jamais te abandonarei. Jamais. E este mesmo Deus, Ele olha para nós, Ele diz algo muito interessante. Ele diz que, eu vou ler aqui, Romanos capítulo 8, versos número 18, o Senhor nos diz algo interessante. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós no tempo futuro. Ou seja, a presença de Deus, ela não está compreendida
no fato do cristão não ficar doente. E sim, ela é compreendida na paz e na certeza que Deus nos dá, no fato de que as aflições deste tempo jamais poderão ser comparadas àquilo que Deus tem ou há de revelar em nós lá na frente. Então abra o seu coração, Senhor. Deixe Deus realmente falar. Por mais difícil, por mais árdua que seja a sua caminhada, Deus está pronto a te abençoar, a cuidar de você e a dar a direção que você realmente precisa. Abra o seu coração e você receberá as bênçãos do Senhor. No culto da noite, nós estaremos estudando a segunda parte desta mensagem, onde nós passaremos a entender como Deus então nos socorre diante das dificuldades, como Deus realmente nos acolhe em meio a toda esta crise. Mas, meu querido, entenda, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Creia somente e Deus te abençoará. Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor fortalece, cuida, guia e sustenta o teu povo. Que a boa mão do Senhor, que a paz, que a comunhão e que a consolação do teu Espírito Santo seja constante e também abundante sobre a vida da tua igreja. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe.